Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de podermos aqui estar reunidos em Teu nome, Senhor, para conhecer a Tua palavra, Senhor, explanar ela, Pai. Quero te agradecer, Pai, pela minha vida, pelo ar que respiro neste dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas amizades, pelos irmãos, Senhor, pela família, por cada um, Senhor, que vive ao nosso redor, Senhor. Seja ele como for, Pai. Tem sido bênção em nossas vidas. Eu só quero agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa planta, Senhor, que mudou a minha saúde, melhorou meu otimismo, minha coragem, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço. Eu sei que o Senhor é o provedor de todas as coisas, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão que irá participar desse devocional hoje, Senhor, e não vai sair daqui como entrou, Pai. Porque o mover do Teu Espírito vai fazer diferença em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor. Revela-nos aquilo que está oculto ainda ao nosso entendimento, através da Tua palavra, e nós estaremos nos alimentando dela, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Amós foi o primeiro profeta do povo de Deus a ter suas mensagens escritas e transmitidas às gerações futuras. Ele, Osés, Isaías e Miqueias foram os grandes profetas do 8º século. Ok. Amós 1. Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelha da cidade de Tecoá. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: do monte de Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. Deus condena as nações vizinhas. Ok. O Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biqueate, Aven e de Betel-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quim. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso, porei fogo no muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Astode e o que tem o cedro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Herom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro e ele consumirá os seus palácios. Edom. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada, e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar
e conservou sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso, porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Que fala que o Amós ele era um pastor de uma cidade pequena, de aldeia, no deserto de Judá. Ele era lá de Judá. Era uma cerca de uns 16 quilômetros de Jerusalém. Ele era profeta, ele não era profeta por, como é que fala? Por profissão, né? E nem filho de profeta. Ele era um criador de ovelha e um cultivador de figos silvestres que ele colhia, porque como ele morava na área mais rural, né? Então era isso que ele fazia, um trabalhador rural, simples, honesto, chamado por Deus para uma missão extraordinária, porque santo Deus. Seu ministério, ele ocorreu durante o reinado de Uzias, que era o rei de Judá, e sobre o reinado de Jeroboão II, que era de Israel, para onde Deus mandou ele ir, que era a parte do norte. E isso foi mais ou menos em 793 para 753. Lá era um período de prosperidade material, mas sem precedentes, sabe, no Reino do Norte. O rei Jeroboão II, ele fez o quê? Havia restaurado as fronteiras de Israel, igual a profecia lá de Jonas, não Jonatas, eu quero chamar o Jonas de Jonatas, no segundo Reis, 14:25. E a nação desfrutava de paz, riqueza, expansão territorial, mas essa prosperidade era mascarada, né? Uma crise, porque eles não tinham, era uma crise moral e espiritual profunda. Nós já estudamos isso aqui, porque nós já vimos falar, mas é porque como ele foi o primeiro que veio, então eu estava tentando estudar isso tudo de novo. Era igual, a elite oprimia os povos, só lembrando, os pobres, a justiça era corrompida e a religião não havia se tornado, tipo assim, um rito, uma coisa vazia, não era mais real, era só um rito. Então, era isso que estava passando. Então, daí Deus pegou um homem comum, mas que ele era leal, honesto, ele era simples, mas honesto, e ele era aquele que fazia a vontade de Deus, entendeu? Então Deus pediu a ele para ir lá e falar com o rei e também com o povo, né? E quando ele foi lá falar, aqui fala, Amós foi o primeiro profeta do povo de Deus a ter suas mensagens escritas transmitidas às gerações futuras. Assim como ele, teve outros também. Tem até pessoas que nós já estudamos, que é o Osés, o Miqueias, né? E tem mais outros que nós vamos estudar aqui. Foram grandes profetas lá. A mensagem era a respeito do povo de Israel que Amós deu, que era o pastor de ovelha lá de Tecoa, foi essa, né? Que o Senhor viria acertar as contas com os inimigos de Israel. E o povo de Israel, quando ouviu essa mensagem, eles ficaram felizes, entendeu? Porque falou assim: Deus vai acertar as contas com os nossos inimigos, tá vendo? Mexeu com nós tem Deus, entendeu? E Deus nos defende, Deus nos livra. Agora vocês vão ver só.
Então, só que o povo de Israel esqueceu que eles também pecou. Eles também estavam agindo errado, entendeu? Então eles ficaram aplaudindo quando Amós veio e trouxe essa palavra, o que Deus ia fazer para cada nação aqui, entendeu? As nações vizinhas, as condenações, tudinho. Israel ficou ali só aplaudindo, mas aqui no 2 depois nós vamos ver o que é o chicote. Então, daí a gente pode ver aqui para cada nação vizinha aqui, né? O que Deus falou que aconteceria. E o Senhor estava tão bravo que ele fala que o Senhor brama de Sião, bramar, é igual tá falando, é igual aquele leão que quando ele vê a presa, ele uge, né? E aí a presa nem se move por causa que o uge dele é tão forte, é tão paralisante que paralisa. Então, quando o Senhor deu esse blamar dele ali em Sião, ah, mesmo sendo assim, o profeta sendo a voz que veio trazer, ele não foi ouvido, ele não foi escutado, ele foi, no final ainda, ele foi mandado embora, o rei Jeroboão II, ele expulsou ele de lá, né? E Tá Deus indo fala em bem. Sião: enquanto os reis das nações proclamam os decretos de seus palácios, o verdadeiro rei, Jeová, ruge como um leão, desde o seu trono em Jerusalém. O termo hebraico lá que eu estava tentando explicar, bramar, quer dizer sagado. Eu não consigo falar a palavra em hebraico, mas eu queria saber falar. Que é o mesmo que eu falei, né? Que é o mesmo usado para você que simboliza como o rugido de um leão faminto, entendeu? Que Deus estava faminto, ele estava querendo mesmo tragar esses inimigos que foram contra os filhos dele, o povo dele, né? Então, a voz de Deus é universal, né? O julgamento dele é sem, não se limita a, igual ele também tem aqui, as áreas rural lá, que fala, pacífica, era que quando fala o cume do Carmelo, eu tinha colocado aqui o que é, só um segundinho. É uma região fértil e exuberante. Elas serão igualmente afetadas, fala, né? Que fala aqui, ó, cadê? Onde está? Do monte de Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham, é igual, né, como fala a voz do leão, que quando ele uge, o inimigo, né, fica paralisado. Então, aqui, a voz dele, até os pastos murcha e tudo fica seco, seco, igual lá no Monte Carmelo, que o Monte Carmelo é a religião lá, o cume, né, uma região mais fértil e exuberante, mas serão, como que fala? Ninguém escapa do rugido mesmo do leão. Então, eu queria agora falar sobre as condenações que Deus falou para cada região, que é primeiro a da Síria. Eu vou tentar primeiro dizer o que era a Síria. A Síria era uma Eu vou falar. Deixa, A Síria estava no Nordeste e eles atiavam no Gileade. O pecado principal deles era atear Gileade com trilhos de ferro. A punição seria fogo no palácio de Hazad. Gazá, eu só vou dar só o primeiro resumo, depois explico cada um. O Gazar, que era os oráculos geograficamente, que é esses que eu estou tentando falar, que cercava Israel por todos os lados, né? Então, esses eram os inimigos que cercavam Israel e que Deus falou que iria trazer
essa condenação para eles. Deus iria acertar as contas com eles, né? Então, primeiro seria a Síria, que é Damasco. Damasco era situado no Nordeste e o pecado deles, que Deus falava, era que quando eles atiravam o povo, eles usavam uma máquina, que essa máquina era uma máquina rural que eu não sei explicar ela, porque eu não peguei tudo isso ainda. Mas fala que era uma máquina que tinha uns dentes de aço e que ficava nos trilhos. Então eles colocavam ali as pessoas e passava essa máquina por cima e fala que essa máquina destruía até os ossos das pessoas. Então era muita crueldade, muita maldade, entendeu? Então Deus fala que, né, que vai ó, tá vendo, ó? O povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles as rodas com pontas de ferro, que é essa máquina que eu estava falando, né? Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biquiat, Aven, de Betel, Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quim. E o Senhor, falei. Então, isso era o que o Senhor ficou bravo com eles, né? Vamos dizer assim, né? Pelo que eles, essa atrocidade que eles faziam. E daí vem o povo de Gaza, né? Da Filisteia. A Filisteia era uma confederação de 5 cidades: Gaza, Asdoder, Askelon, Ekron e Gati, que está lá em Josué 13:3. Então, ela era, qual era ela era para o lado do sudeste, né, do lado do Israel, e eles traficavam comunidades inteiras como os escravos. Igual Deus iria pôr fogo nas muralhas. Então aqui fala, o Senhor diz, o povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-los. Eles levarão como prisioneiro todo o povo de uma região, eles levaram, né, como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdod e de Askelon. Destruirei a cidade de Ekron e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. Então, a Gaza era um centro de comércio de escravo. Então, não se tratava apenas só de prisioneiros de guerra. Era mais, assim, tráfico humano, em massa, sabe? Comunidades inteiras sendo arrancadas de suas casas e vendidas. O pecado era agravado, porque foram entregues lá a Edom, eles entregavam para Edom, que eram os inimigos históricos de Israel, que, né? Eles eram aqueles que não deixou Israel atravessar pelo deserto, tiveram que fazer a volta, né? E tudo mais. Então, a punição não era só apenas para Gaza, mas para toda a pentapole da Filisteia, igual o Asdod, Askelon e Ekron. E até o último dos filisteus seja destruído, né? Que ele iria destruir todos, né? Todos mesmo. Então, se eu não me engano, é esse que é
Depois eu volto aqui, peraí. E daí tem o Tiro, né? Que é a Fenícia, que é o noroeste lá. Eles vendem cativos, violando os tratados de irmandade. Então Deus fala aqui para Tiro. O povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. Levaram como prisioneiros para Edom todo o povo de uma região com a qual tinha feito um acordo de amizade. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá toda a fortaleza da cidade. Então, Tiro era a nação que, quando Davi era o rei, ele fez um acordo com esse rei, com esse outro rei dessa nação, que era o rei Harã. O rei Harã fez um acordo com ele, então eles eram amigos. E Davi até considerava ele irmão, de tão amigo que eles eram. Então, eles tinham um acordo de não fazer mal ao outro, entendeu? E então, quando veio o rei Salomão até buscou as madeiras, as coisas para construir o templo lá na terra de Tiro, entendeu? Então, Tiro era amigo, então Tiro traiu isso, entendeu? Pegava os israelitas e vendia, e ele fingia que isso era só um comércio de escravo, mas era o povo que ele tinha prometido proteger, e ele estava vendendo, entendeu? Acabando com eles, vendendo para o inimigo, que era o Edom. Verdade. O Edom, entendeu? Então era isso, por isso que Deus estava bravo com eles também. Então, e Tiro era uma cidade na Fenícia, que ficava na costa do Mar Mediterrâneo, ao norte de Israel. Aqui ele representa toda a região fenícia, que inclui também a cidade de Sidom. Daí tem Edom. Edom era um país que ficava ao sul do Mar Morto, e os Edonitas são condenados tem também aqui as referências, né? Que tem em Isaías, tem em Jeremias, tem em Ezequias, em Obadias, isso fala sobre também. Então, Edom era o que perseguia o irmão, que era o Esaú, né? O que é o perseguidor de Israel com a espada. Então, aí o Senhor diz para ele também, né? O povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. Essa minha Bíblia repete para todos eles a mesma coisa. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edonitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Temar, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Bolsá. Então, como que pode, né, um próprio irmão, igual fala, né, Deus não deixou eles ficarem porque era um ódio tão ruim, porque era um ódio de dentro da própria casa, que enraizou e cresceu de uma forma tão grande que passava de pai para filho, de filho para pai, de vô para neto. Era uma coisa hereditária, como se fosse hereditária mesmo, entendeu? Então era um ódio que precisava ser exterminado, porque ele não tinha como acabar se não fosse Deus, porque era passado de geração em geração. Então, era por isso que eles iriam também passar pela... Aí depois vem os Amon. Os Amon era do leste. Eles eram muito cruéis também, mas mesmo eles sendo cruéis, eles tinham uma estratégia muito interessante, né?
a estratégia deles foi eliminar o inimigo. Então, eles foram muito estratégicos. Então, como que eles pensaram em eliminar o inimigo? Primeiro, eles foram na onde nasciam mais pessoas para que esse povo continuasse crescendo. Então, eles foram super cruéis, eles foram e abria, rasgava a barriga das grávidas, matava a criança para ali a geração não continuar, a geração futura, e matava a mulher para a geração da vez ali, da hora, do atual momento, morrer ali também. Então, a geração não iria crescer. Então, eles matando os israelitas, acabando com esse povo dessa forma. Isso era uma estratégia cruel, muito malvada, e eles conseguiram, né, eliminar boa parte, né, porque fala que depois que Israel do Norte foi levado cativo, você não ouviu deles e não ficou sabendo deles por quase 400 anos. Acho que é algo assim que eu estava vendo. Eles sumiram, a geração deles praticamente foi exterminada, mesmo eles tendo sido levados para o exílio. Então, eu acredito que foi um pouco por causa disso, né? Eles eliminaram muitas mulheres, muitas crianças, a geração diminuiu muito, mas ainda tem mais coisa para a gente estudar. E os Amós, não sei se vocês lembram, fala que é um país que ficava ao leste do Mar Morto também, e que está lá em Gênesis 19, 37, 38, que os amonitas eram descendentes de Ló. Vocês lembram? O sobrinho de Abraão, que, né? Então, aí tem também os Moab, mas já está no 2. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, o que eu posso ver aqui nesse profeta Amós e nesses profetas pequenos que a gente está lendo aqui, é que qualquer um que pense que as escrituras não são políticas, nunca leu o profeta Amós. Nunca Essa leu é a nada. verdade, né? Nunca viu nada. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, é insulto aos ricos e aos poderosos, varão. Porque ele É, declara tudo que é feito hoje, entendeu? Eu vejo que o Amós não era um profeta profissional, mas era um pastor, né? Era um pastor Ele de era ovelha. pastor de ovelha e Ele era catador de frutas, de ele não tinha figo. é. instrução, né? Mas ele pregava a justiça social, né? Ele denunciava a exploração dos pobres pelos ricos. Ele era especialmente severo com os governantes e sacerdotes que não andavam de acordo com a vontade de Deus. E, enfim, ele atacava as classes altas, né? As palavras dele soavam como um ativista político discursando hoje em dia. Então a gente vê que nós, como cristãos, a gente tem que entender que a política faz parte da nossa vida, porque a gente não pode viver no mundo e, sofrendo, passando por circunstância, por dificuldade, e não querer mudança. A própria palavra fala que não vos conformeis com este mundo. Não está escrito na Bíblia, é isso? Então a gente não pode se conformar com as coisas que a gente vê por aí. E aqui eu percebo que Amós, naquele tempo, ele pregou, parece que foi 750 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, em É, meio a um período de um grande pouquinho mais. prosperidade material em Israel, mas também um período de corrupção social e religiosa, né? Era. Então, Era moral e religiosa. ele condenava os líderes de Israel por aceitarem subornos, sendo que você mesmo falou aí. Trocavam as coisas, colocavam os escravos, porque entregavam o justo por dinheiro e pobre por um par de sandália. Enfim, eles se corromperam, Eles se entendeu? Então a corromperam gente e vê. eles estavam felizes achando que Deus estava punindo o inimigo deles. Eles estavam. Esse capítulo 1 fala muito sobre isso, né? Que daí o Então, 2 é que Deus vai tratar com eles. É no 2. verdade. Então, Por aqui isso no que. 1, Deus está falando dos inimigos, né? Primeiro Deus tratou com os inimigos. Depois Deus vai tratar com eles.
porque eles também fizeram errado, os inimigos fizeram, mas eles também deixaram Deus de lado, né? Então, e se corromperam, como o senhor está falando. Mas aqui nesse ele está falando disso, das nações, da maldade das nações com o povo dele, porque o Senhor é Deus e os filhos dele é os filhos dele. Então ele se levanta para defender os filhos dele, mas ele É, também pune os filhos dele também. Ele também não deixa eles, mas sim, sim. ele dá uma chance àqueles que o amam, àqueles que se arrependem, entendeu? Então é isso. Então eu falei só um pouquinho de cada um, ainda teria mais, mas igual eu falei, deixa o seu Jurandir também falar, que ele também sabe de história, né? Então ele talvez melhore a minha história. É isso aí. Pode falar, Jurandir. Obrigado, seu Mário. Imagina, Não, que eu isso. quero lembrar vocês, né, que assim, primeiro, né, em um devocional não dá tempo de você Não ir no dá. detalhe do detalhe. Então a gente convida cada um dos que ouvem o devocional a fazerem a sua meditação particular e avançarem dentro daquilo que lhe chama a atenção, né? Então, aqui a gente vai falar dos versículos, mas é aquilo, né? É um aperitivo, né? É um Né? aperitivo para aquela pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia, ou aquela pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, para ela começar o dia já. Eu acredito que o Fábio e o James, né, quando começaram o trabalho, era isso, né? De juntar um grupo de pessoas, de evangelizar, de trazer as pessoas a uma meditação da palavra de Deus. Mas é claro que para a pessoa aprofundar, ela vai fazer isso particularmente, ela vai continuar anotando aquilo que é introduzido aqui, vai avançar nos estudos dela, vai fazer um seminário teológico, alguma coisa assim, né? Mas é empolgante quando a gente começa a estudar, porque nós mesmos, né, estamos ali, como disse, acho que foi o Mário que citou esse texto, não lembro, eu lembro que alguém aqui citou esse texto uma vez, que falou que às vezes a gente tem que afiar a ferramenta, porque a ferramenta está enferrujada, Sim, não é isso? Seu é, Mário. Então, por falta machado. de afiar a ferramenta, o braço tem que fazer mais força. Então, no nosso dia a Sim. dia, do jeito que a gente leva as nossas vidas, por falta de ler a palavra, de meditar, por falta de oração, a gente vai fazendo as coisas ali no nosso entendimento e vai andando, né, dando volta no deserto. Por quê? Porque a gente não tem ali a palavra diretiva de Deus, aquela orientação que a gente não buscou. E à medida que a gente está aqui no devocional, que a gente vai lendo na nossa igreja, que vai acompanhando os cultos e tal, aquilo vai brotando no seu coração, vão nascendo, né? Novas árvores, novos frutos vão dando assim, né? Na nossa vida, né? E a gente vai se empolgando com a palavra de Deus, né? Então Vai. isso muda Poxa, até o você nosso fica semblante, né? querendo saber Vai colocar- mais. dá um gosto de quero mais, né? Então, assim, você está de parabéns. E esse é o grande desafio, né? Não só de ouvir a palavra aqui no devocional, mas as pessoas participarem também, né? E ali um vai ajudando o outro e a pessoa vai pegando gosto pelo estudo, né? Se quem tem condição compra material, quem não tem a condição ou não gosta dessa forma de estudar, vai vendo vídeos na internet de grandes pastores que também pregam sobre esse assunto. Então você fala, pô, eu vou pregar sobre Amós, mas o que que um grande pastor aqui, alguém de confiança, ele pregou sobre esse assunto, né? Alguém que tem o mais conhecimento. Aí Conhecimento. você pega ali e escuta um sermão de 1 hora dentro desse assunto, você se alimenta e ó, fala, puxa, olha só, eu tinha lido já tinha feito algum preparo, mas esse homem, essa mulher, esse irmão trouxe alguma Eu, coisa que me acrescenta. E aí você vai embora, né? Então essa metodologia, ela é muito interessante e não tem nada que acrescentar, não. Você foi perfeita na sua aplicação dentro disso que é o nosso devocional aqui, eu acredito. E o Mário estava comentando a respeito da crítica social, né, que é feita na Bíblia. Então, só para deixar claro, assim, né, as pessoas, elas, principalmente o Brasil, aí nos Estados Unidos eu não sei, mas o Brasil está muito polarizado, direita, esquerda, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro. Cara, nós temos que ser de Jesus Cristo, velho. Entendeu? Nós amém. temos que ser de Deus. E aí, quem tiver no governo lá que eventualmente ganhou a eleição, se é o Bolsonaro, eu vou pegar, vou falar e vou encher a paciência quando alguma coisa não tiver de acordo com a orientação da palavra de Deus aqui. E a mesma coisa se for o Lula, né? É claro que eles não governam para os crentes, né? É. Eles governam para o país todo. O E o país é país, laico, ele é né? laico.
Mas nós, enquanto cristãos, nós vamos defender aquilo que diz a palavra de Deus, porque eu sou servo de Deus, então eu vou defender o que diz a palavra de Deus. A pessoa que ele é espírita vai puxar a farinha para a brasa dele, é óbvio, né? Mas é um país democrático e nós vamos orar. Então, aqui o que Amós diz nesse capítulo primeiro são duas coisas que chamam muita atenção, que eu acho que é o principal. Primeiro, Deus usa quem quer, quando quer, pelas razões que só cabe a ele. Então, você pega Amós, ele não era levita, ele não era da tribo dos levitas, ele não era do templo, ele não era oficial, e aqui quando fala que ele não era da escola de profetas, ele não era um seminarista, e ele também não era um intelectual, mas ele não era um ignorante. Ele Não, tinha o conhecimento da vida, ele tinha o conhecimento das coisas que ele cuidava. Então, ele tinha o conhecimento da área dele. Ele era um agricultor independente, por isso que ele tinha essa condição de sair de um lugar e ir para o outro lugar, né? E ele era um homem que tinha o conhecimento de Deus e era obediente, porque quando Deus falou para ele, Era. sai de Judá e vai lá para Israel, Mas, ele foi para um outro reino. Um outro reino que foi. é extremamente idólatra. Então, o nome dele, você que gosta de nome, você deve ter visto o significado do nome dele aí, né? Você acredita que Que eu não vi? Me diz. eu estava esperando você falar. Eu Então, é não um vi. carregador de Tá vendo? fardos, né? E eu Então, vejo ele era uma... todas as vezes, seu Jurandir. Todas as Pois vezes eu é, eu tenho fiquei de todas. esperando. Eu falei, ela não vai falar, quer ver? Então, ele era um homem que portador de um fardo, né? E essa mensagem dele era uma mensagem pesada, porque ele ia Portador de pregar um para a elite, fardo. e para a elite de uma outra região. Era o mesmo povo, era o povo de Israel, mas era de uma outra região, que tinha um governo próprio. Então, assim, Deus usa a mim, ele usa você, ele usa o Mário, ele usa quem ele quer pelas razões que só cabe a ele, e a gente nunca, jamais tem que olhar para uma pessoa e perguntar quem é você para estar me falando isso. Não, você não tem que falar nada disso. Por quê? Porque Deus usa quem ele quer pelas razões que só cabe a ele, né? Então, às vezes, nos falta humildade, né? A pessoa ela acha que um ministério é bom porque ele é grande, ela acha que o pastor é bom porque ele está na mídia. E não é necessariamente uma verdade, né? Porque, primeiro, que bom tem que ser Deus, e a palavra tem que vir de cima. Então, o importante é que nós tenhamos essa visão, né? Então, o seu filho de 3 anos, ele pode te trazer uma palavra que vai mexer com o seu coração e vai mexer com a sua vida. Não sei se eu já dei esse testemunho aqui, né? Eu morava no Rio Grande da Serra, que é uma cidade que o Mário cansou, né, de me levar lá e conhece muito bem. E a minha filha era pequenininha e eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, né? Muito, muito difícil. E ali eu estava sentado na sala e eu estava pensando, e a minha filhinha, né, brincando ali no tapete. Ela tinha, assim, essa idade, mais ou menos, de 3 aninhos, 4 aninhos, talvez. E eu tava ali, né, meditando, né? Falei, Senhor, para quem iremos nós, né? O que que nós vamos fazer agora? Falei, cara, eu não agrado ninguém, rapaz. Não agrado no meu trabalho, não agrado na igreja, não tô agradando em casa. Afinal, o que que eu tô fazendo, né? O que que eu sou, né? Juro pra você. E a minha filhinha tava brincando assim, e eu na minha cabeça, eu tô pensando, eu tô orando aqui na minha mente, né? Ela virou, papai, eu sei quem o senhor é. Eu tomei um susto, mano. Aí eu vi que ali tinha algo mais do que só, Uma né, criança falando. uma criança, né? Aí eu olhei e falei assim, é mesmo, filhinha? E quem que é o papai? Ela virou para mim e falou assim, papai, o senhor é um homem de Deus. Hum. Então você vê, hoje essa menina ela tá com 31 anos e 27 anos passados, eu me emociono. Eu me emociono Certo. quando eu lembro disso, porque Deus ele tá muito perto de nós, Tá, né? bem Então eu digo para pertinho. você, Mário, você é um homem de Deus, cara. Também Mano, fala. concordo. Eu Entendeu? Eu, concordo, seu Eu Mário. falo, eu falo, eu falo para você, Ruth, você é uma mulher de Deus, Amém. Eu recebo mesmo. entendeu? E eu falo para todos quanto nos ouvirem aqui, não sei quando ouvirão, se você é uma pessoa que aceitou a Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador, cara, se você está tentando, você é um homem, você é uma mulher de Deus.
né? Então aqui, Amós é isso, ele era um homem de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar na cabeça. E Deus usa quem quer, quando quer, pelas razões que só cabe a ele. Por mais difíceis que sejam, né? A gente vai acompanhar no decorrer do livro, né? E eu só quero ficar nesse capítulo primeiro no meu comentário. E outra, o Senhor, ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Todos esses países, né, que você citou, né, faziam fronteira com Israel, a Fenícia, né, a Filistia, e quando você falou aí a respeito de quando os filisteus dominaram sobre Israel, Israel não podia usar ferro, ele tinha que afiar alguma ferramenta, ele tinha que ir lá pedir para eles afiarem a ferramenta, e eles não tinham esse domínio, né? Porque eles não deixavam, né? Falaram, vocês vão fazer lanças, vocês vão fazer alguma coisa aí e vão se levantar contra nós, né? Então Por isso que Israel eles passou por eram, terreio. E por isso que aí, eles eram a anos nação depois, né? militar. Não, a militar era Era uma nação assim. militar, né? E aí, quando passou esse tempo, né? Que Israel se desenvolveu, esse tempo de Amós está muito na frente de Davi, né? Tá 700 É, anos lá, né? Já tá. A minha é para Cristo. 300 anos, porque fala Então aqui, tem parece 300 que anos, 350 anos de diferença de 350, Davi para eles, exato, né? Então trezentos e muitas coisas mudaram. sessenta por aí. É. Muitas coisas mudaram nesse tempo. Mas aqui o que a gente vê é o seguinte: o Senhor, ele é o Senhor da história. Não importa quem está governando, ele está na vontade diretiva de Deus, mas Deus olha para ele e fala assim: escuta, eu levantei vocês para ser bênção para o povo, porque a liderança ela deve ser bênção para o povo. Ela deve guiar o povo com sabedoria para que haja conforto, para que haja mantimento, para que haja saúde. Não é para ele se apropriar do reino e falar é meu, que nem o Egito falava, né? Eu sou Uhum. Deus. Eu sou o E Deus do botar o sol. povo lá na escravidão para trabalhar. Então, os nossos governantes, o grande problema que a gente tem com eles é isso: eles sobem no poder lá e se apropriam como sendo deles. Né? E aí, quando eles dão alguma coisa socialmente, é para manter o povo calado, para manter o povo ali, né? É o Coliseu, né? Dá circo para esse povo aí. Entendi. Mas não necessariamente que ele queira o bem do povo. Então, o Senhor, que é o Senhor da história, ele fala o seguinte: não foi para isso que eu criei vocês. Não foi para isso que eu gerei vocês. Então, ele fala, na guerra, né, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte no comentário dele sobre Amós, né? Ele fala, a guerra vai existir porque o homem é belicoso, mas na guerra não vale tudo. Hum. Então, quando você pega um país desenvolvido, que nem a China, que nem os Estados Unidos, que nem uma Alemanha, que nem tantos outros aí, o cara tem um míssil intercontinental, né? Ele tá no país dele lá, ele pega, manda um míssil, atravessa lá o continente e acerta o outro lá com diferença de 300 metros, né? Atravessa Hum. não sei quantos mil quilômetros, ou ele pega um avião e ele faz essa guerra tecnológica lá que não tem nem piloto, e aí ele fica mandando bomba nos outros. E o outro lá não tem armamento, ele não consegue afetar os Estados Unidos, ele não consegue afetar a China, ele não consegue afetar. Porque você tem que passar por vários países caso você fosse fazer uma guerra tradicional para chegar lá, não é isso? E você não tem míssil para jogar nesses caras. Então a guerra deles é muito fácil, que é uma guerra tecnológica, uma guerra covarde, porque eles invadem o país dos outros, eles mandam bombas nos outros, eles oprimem através do mercado financeiro para o seu bel prazer, né? Então, essas nações elas foram julgadas aqui nesse tempo e as nações de hoje também serão julgadas. E esses governantes que se levantam dizendo que são homens de Deus, da mesma forma que esses aqui, também vão passar por esses perreios aí. Não é só levantar bandeira, né? Você tem um discurso bonito, mas nas suas saletas, nas suas câmeras, vocês conversam e fazem tudo diferente, né? Então, o bom é quando você ajuda quem você não tem nada para ganhar. A pessoa não pode te reciprocidar, ela não pode te dar de volta, mas você está ali disposto a ajudar, né? Então, quando o camarada vai votar um governo, não dá para acreditar no sistema de governo, não dá para acreditar nas pessoas, que ele fala assim: eu voto no seu projeto, não vou votar no seu projeto porque você é de outro partido. Pode ser bom para o Hum. povo, mas não vai ter vantagem para o meu partido. Eu não vou votar nesse projeto, porque não vai trazer voto para mim. Para eu votar no seu projeto, você vai ter que fazer alguma aliança para mim para você votar no meu aqui. Então não dá para acreditar num sistema que funciona desse jeito, né? Porque cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Ele não está preocupado É. com o povo, né? Então fica difícil de você ver algo bom, né? A gente sabe que a política é um mal necessário, é a arte de fazer aliança. Olha a definição do negócio, já é a arte de fazer aliança.
mas não necessariamente para o bem do povo, né? Então, é por isso que a gente tem que se apegar com Deus. Deus é o Senhor de toda a terra, é Ele quem nos abençoa, quem abre porta, quem multiplica, quem nos guarda, quem nos julga, é Ele quem nos protege, né? E, claro, quando a gente for à urna ou quando a gente for votar em alguém, a gente tem que verificar se, mesmo que ele vá governar para todo um país, qual que é o princípio desse camarada, né? Então, seja A, seja B ou seja C, a gente tem que estar pautado nos princípios da palavra de Deus, né? Então, o meu à parte é só esse, e parabéns aí pela sua explanação, e que Deus continue te abençoando e te dando alegria no Amém. estudo da palavra de Deus. E aí eu Isso, devolvo isso para que eu vocês aí. quero. E meu sonho é visitar Israel. Então, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, meu segundo ano aqui, eu conheci um pastor que ele já é morto agora. Ele morava na Flórida, mas ele visitava a minha igreja todas as quarta-feiras. Até era falar do culto do milagre, ele vinha, sabe? Então ele falava tanto do Velho Testamento que foi ele que me ensinou a querer ler a história de José. De tanto que ele falava de José, José se tornou meu favorito. Então ele contava assim como se ele tivesse vivido naquele tempo. Então ele fazia você prender a atenção e ouvir a história, sabe? E eu falava, nossa, eu Era queria mestre, né? eu falava, eu queria ser assim. E ele era aquela criança que o avô foi pastor, o pai era pastor, ele se tornou pastor. Então, entendeu? Ele aprendeu tudo da Bíblia. E aí, eu sempre quis, assim, saber, igual ele. Igual, se eu estou falando lá do Rio Nilo, sabe quem é os vizinhos, como aconteceu essa história? Eu quero saber isso, seu Jurandir, mas eu ainda não me disponibilizava, sabe? De mais tempo. Pois agora, pelo menos o sábado, não hoje, que eu tive essa emergência para trabalho, eu estou tirando pelo menos 4 horas para mim estudar. Eu sei que ainda é pouco, porque, igual eu falei, eu estudo, eu anoto e eu aprendo, eu assimilo, fica pouco, entendeu? Eu queria que eu ficasse mais de 4 horas, entendeu? Que eu estude, mas é um começo. Depois eu Pouco aprendo, com Deus é muito. Não, não não pensa no que é? é pouco. Só vai se alimentando. Então eu só Senta não na mesa quero. e, Eu e só não banca esse quero colher. abrir mão desse tempo. Não quero. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, essa oportunidade de podermos ouvir E a a Tua Edna, que faz palavra. aniversário dia 8, viu? Amém. Uma explanação tão bem feita, Senhor, por parte da Tua filha, que o Senhor possa continuar abençoando-a e animando-a, Senhor amado, ao estudo das Sagradas Escrituras, e que ela possa compartilhar, ó Pai querido, esse alimento que ela tem recebido, ó Pai querido, pelos lugares onde o Senhor a enviar. Que o Senhor possa abrir essa oportunidade e que ela possa, Senhor amado, mergulhar, Senhor amado, em águas profundas do Teu Santo Espírito, Senhor, e do Teu amor. Que o Senhor possa abençoar, eu te peço, Senhor amado, a vida do Mário, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, nas demandas, nas querelas que o teu servo tem passado, Senhor amado, que o Senhor possa abrir porta de escape, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa iluminá-lo, ó Pai querido e santo, e dar a solução que o teu filho tanto precisa. Que o Senhor possa abençoar a sua descendência, Senhor, de maneira mais específica, que o Senhor possa visitar o James, ó Senhor, abençoa-o no aniversário dele, Senhor amado, multiplica os anos de vida, Senhor amado, multiplica as bênçãos na vida dele, que ele possa, Senhor amado, ter um momento e estar aqui conosco, cultivando, Senhor, estudando a tua palavra, que o Senhor possa, Senhor amado, abençoá-lo no seu ministério, abençoá-lo na sua igreja, que o Senhor possa abençoá-lo sua esposa, Senhor, seus filhos, que o Senhor possa, Senhor amado, fluir sobre ele o teu Santo Espírito, abençoá-lo no seu negócio. Visita todas as áreas da vida do teu filho, ó Pai, e faz com que ele seja próspero e abençoado. Visita a irmã Edna, Senhor, tu sabes o carinho que nós temos por ela, o amor que temos pelo casal, que o Senhor possa abençoar a vida, Senhor, da tua filha, que o Senhor possa, Senhor amado, dar a ela cada vez mais, Senhor, sabedoria, que o Senhor possa dar a ela, Senhor amado, cada vez mais, ó Pai querido, prudência, que o Senhor possa dar a ela cada vez mais saúde, Senhor amado, que o Senhor possa repreender todas as enfermidades que têm assolado a vida da tua filha, Senhor amado, e que ela possa, Senhor amado, ter os anos de vida dela multiplicados na tua presença. Sê com ela, Pai. Abençoa a tua filha de maneira
poderosa. Visita-me aqui, Senhor, neste dia, que o Senhor possa usar-nos, ó Senhor amado, de acordo com a tua soberana vontade, que nós possamos continuarmos aprendendo aqui das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa visitar a irmã Tamires, o irmão Caio, que tem participado conosco aqui, Senhor amado, de forma mais ativa nos últimos tempos, e que o Senhor possa fluir o teu Espírito Santo sobre a vida dos irmãos que por razões pessoais, por motivos pessoais, não tem conseguido estar aqui, ó Pai querido, e que o Senhor possa abençoá-los nos seus ministérios, nas suas igrejas, que o Senhor possa fluir sobre eles o teu Espírito Santo. Abençoa os irmãos, ó Pai, que neste momento estão em retiros, estão em encontros, estão em compromissos, ó Pai querido. Flui, Senhor, também o teu Santo Espírito. No nome do teu Filho Jesus, que vive e reina, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.